O que é humanismo? Humanismo, no sentido amplo, significa valorizar o ser humano e a condição humana acima de tudo. Está relacionado com a generosidade, compaixão e preocupação em valorizar os atributos e realizações humanas. O humanismo foi um movimento intelectual iniciado na Itália no século XIV, com o Renascimento e difundido pela Europa, rompendo com a forte influência da Igreja e do pensamento religioso da Idade Média. O teocentrismo, Deus como centro de tudo, cede lugar ao antropocentrismo, passando o homem a centro de interesse. O humanismo procura o melhor nos seres humanos e para os seres humanos sem se servir da religião. A filosofia humanista oferecia novas formas de reflexão sobre as artes, as ciências e a política, revolucionando o campo cultural e marcando a transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Através das suas obras, os intelectuais e artistas passaram a explorar temas que tiveram relações com a figura humana, inspirados pelos clássicos da antiguidade grego-romana como modelos de verdade, beleza e perfeição. Alguns autores humanistas mais conhecidos são Gianoso, Manetti, Marcílio Fício, Erasmo de Roterdão e Guilherme de Ockham. Nas artes plásticas e na medicina, o humanismo esteve representando em obras os estudos sobre anatomia e funcionamento do corpo humano. Na ciência, houve grandes descobertas em vários ramos do saber, como a física, a matemática, a engenharia e medicina e etc., que contribuíram para o levantamento concreto da história da humanidade. Na época, caracterizou-se principalmente pelo processo de humanização da cultura, o qual correspondeu ao nascimento do mundo moderno na Europa. O mercantilismo, com o desenvolvimento do comércio, o surgimento da burguesia e o florescimento das cidades europeias, ao lado da formação da monarquia nacional, absolutistas, são alguns dos princípios marcos do Império, além da invenção da imprensa e do início das grandes navegações. Algumas características sobre o humanismo. Esta é uma frase de profundas transformações sociais e políticas com volta do interesse humano para o próprio homem e a nova consequência de que o conhecimento é necessário. Dessa maneira, a valorização da inteligência humana é que leva ao processo de humanização da cultura, no qual se pode observar a identificação da cultura clássica com o relacionamento, a transição do teocentrismo medieval para o antropocentrismo que marcaria o Renascimento, uma afinidade com o espírito conquistador das viagens ultramarítimas, o homem-herói conquistador, modificador e agente da história. Principais manifestações literárias. As principais manifestações literárias do período são a poesia palaciana, a hidrografia de Fernando Lopes e o teatro medieval e popular de Gil Vicente. A poesia na fase palaciana. A poesia continua a ser cultivada durante o humanismo, mas com algumas modificações em relação às cantigas trovadorescas. Atendendo às condições do novo clima cultural, reunida no Cancioneiro Geral de Garcia de Rezende, 1516 é conhecida como poesia palaciana e apresentada as seguintes características: separação entre poesia e música, busca da musicalidade através dos recursos próprios da palavra, com ritmo e a rima, o refrão e o paralelismo, e substituição do trovador pelo poeta. Algumas datas sobre o humanismo em Portugal. 1434, nomeação de Fernando Lopes como cronista-mor do reino, pelo rei D. Duarte de Aves. Início do humanismo em Portugal. 1527, volta do poeta Sá de Miranda da Itália, trazendo as novidades renascentistas à medida nova do Renascimento. Início do Renascimento em Portugal. Contexto histórico humanismo. O período dominado humanismo para a literatura portuguesa entende-se de 1434 a 1527. A primeira data refere-se à nomeação de Fernando Lopes como cronista-mor do reino. A escolha desse nome para o cargo reflete a nova mentalidade que se instaurava em Portugal e que foi inaugurada com a ascensão do dinastista
de Aves ao trono português após a Revolução de Aves em 1383 a 1385, que colocou em lados opostos a nobreza feudal, aliada à dinastia de Borgonha e à burguesia que apoiava Mestre de Aves, coroado rei em 1385. Bom, alguns dos principais autores de obras do humanismo português. Bom, o teatro popular, a poesia palaciana e a crônica histórica foram os gêneros que mais foram explorados durante esse período. Bom, os principais autores de obras. Gil Vicente, de 1465 a 1536. Bom, ele foi considerado o pai do teatro português, escrevendo autos e farsas, dos quais se destacam Auto da Visitação, 1502, O Velho da Horta, 1512, O Alto da Barca do Inferno, 1516, Farsa de Inês Pereira, 1523. Bom, tem também Fernão Lopes, de 1390 a 1460. Ele foi o maior representante da prosa historiográfica humanista, valente fundador da historiografia portuguesa, e suas obras merecem destaque. Crônica de El Rei Dom Pedro I, Crônica de El Rei Dom Fernando, Crônica de El Rei Dom João I, com destaque para a poesia palaciana. Garcia de Rezende, de 1470 a 1536, foi o maior representante com sua obra Cancioneiro Geral, de 1516.